Nas pastagens verdejantes da América rural, os agricultores estão prontos para um novo dia de trabalho. Eles ficaram com seus cavalos atravessando as vastas pastagens. Siga os passos dos agricultores americanos para explorar a jornada de criação e processamento de milhões de cavalos. Acredita-se que os primeiros cavalos tenham aparecido na América por volta de 1493. Na década de 1920, acredita-se que o número de cavalos nos Estados Unidos tenha atingido o pico de cerca de 25 milhões e 300 mil cavalos. A imagem dos cowboys e cavalos americanos tornou-se um símbolo do Velho Oeste. De acordo com as últimas estatísticas do USDA de junho de 2022, o número atual de cavalos no país é de aproximadamente 9,2 milhões. O número de cavalos licenciados nas fazendas é de cerca de 450 mil, com diversos tamanhos. Estima-se que 21 mil potros nascem em fazendas dos States a cada ano. O Texas é o estado com a maior população de cavalos do país, com 930 mil cavalos. O próximo na lista é a Califórnia, com 650 mil cavalos, e a Flórida, com 500 mil cavalos. Os cavalos geralmente se reproduzem na primavera, de fevereiro a maio, quando o clima é quente e a comida dos cavalos é abundante, o que cria condições favoráveis para os embriões e o desenvolvimento dos cavalos no ventre da mãe. O período de cio de um cavalo dura cerca de 21 dias, dos quais cerca de 47 dias é o tempo em que eles são capazes de conceber. O potro recém-nascido médio pesa cerca de 110 libras e pode ficar em pé quase imediatamente após o nascimento. Este é um instinto saudável de quem está acostumado a vagar pelas estepes. Após o parto, a égua lamberá o potro para limpá-lo e ajudá-lo a se levantar. Cerca de 2 a 3 semanas após o nascimento, os potros geralmente são colocados em baias separadas para evitar o risco de lesões e infecções. Para um aquecimento completo durante o desenvolvimento, a temperatura ideal deve estar entre 60 e 70 graus Fahrenheit. Um potro precisa beber de 25 a 35 libras de leite por dia, o que equivale a 30% de seu peso corporal. Após esse período, a égua e o potro podem ser levados ao ar livre para se acostumarem com o ambiente natural. Os potros geralmente vivem com as mães por cerca de 6 a 8 meses para aprender a comer grama e a cuidar de si mesmos. Este processo é acompanhado de perto pelos agricultores. Porque tem havido muitos casos de potros sendo pisoteados até a morte por um rebanho de outros cavalos, quando a mãe não estava saudável o suficiente para proteger sua prole. Cuidar de cavalos requer um conhecimento profundo de nutrição, porque eles comem uma variedade de gramíneas, ervas e concentrados. Para garantir o equilíbrio energético, fibras e proteínas são importantes, principalmente em dias quentes. Além de preservar a qualidade para criar cavalos, os agricultores americanos compram regularmente potros adicionais. Além disso, também lhes proporcionam um campo amplo e exuberante. Se as pastagens não produzirem erva suficiente durante todo o ano, os agricultores terão de pagar entre 400 e 500 dólares por mês para alimentar um cavalo. Tal como muitas outras espécies pecuárias, a construção de estábulos para cavalos também tem muitos efeitos importantes na criação e gestão da exploração. Além dos estábulos, os agricultores regularmente os cuidam e mantêm limpos ou prestam-lhes cuidados médicos. A saúde é uma condição para garantir que as atividades de pastoreio decorram sem problemas. Os agricultores estão praticando a marcação em seus cavalos. Esta atividade ajuda-os a controlar facilmente o rebanho de cavalos, e também é necessário registrar-se na organização local de gestão de criação de cavalos. Esta é uma manada de cavalos em Nevada que todas as manhãs serão soltos no pasto pelo fazendeiro. Seus cavalos andarão livremente. Todos os pôneis virão junto como treinamento. Eles são treinados para estarem prontos para passeios na estepe. Atualmente em Nevada existem cerca de 78 mil cavalos criados em mais de 3 mil fazendas de tamanhos variados.
Além disso, Nevada também é famoso por ter o maior número de cavalos selvagens do país, com cerca de 42 mil cavalos selvagens. Na Califórnia, aproximadamente 2,5 milhões de acres de terra são usados para pastagem de cavalos. Todos os dias, esses cavalos se deslocam para rios e lagos para beber água. Um cavalo adulto bebe cerca de 7 a 10 litros de água por dia. Este é o processo de movimentação de um grande rebanho de cavalos na Califórnia. Todos os anos, no final de abril, os agricultores deslocam cerca de 1.500 cavalos para outras pastagens para se alimentarem. Todos os dias, um cavalo adulto precisa ser alimentado com 2% do seu peso corporal. Além do pasto, o restante da dieta do cavalo é uma mistura de milho e soja. Além disso, os agricultores também preparam regularmente palha seca e feno de reserva, caso o tempo esteja mau e não possam sair para pastar. No final da tarde, os agricultores conduzirão os seus cavalos para uma área cercada para descansar e evitar ataques de alguns predadores à noite. O treinamento é uma atividade extremamente importante para qualquer cavalo. O método de treinamento começa com os cavalos menores e gentis. Eles são treinados para aceitar coleiras e se acostumar com comandos humanos. No passado, quando a maquinaria ainda não estava desenvolvida em algumas zonas rurais, os cavalos eram uma importante fonte de tração nas atividades agrícolas. Cavalos grandes e fortes são selecionados. O engate do trailer está preso ao corpo. A partir daqui, os cavalos podem acompanhar os agricultores nos campos. Os cavalos ajudarão as famílias de agricultores no transporte de produtos agrícolas. Eles substituem máquinas para cortar, cultivar, plantar e transportar madeira. Quando os cavalos são treinados para serem obedientes, eles estão prontos para passeios esportivos e caça recreativa. A carruagem está equipada especificamente para o transporte até o local do leilão. O processo de leilão de cavalos realiza-se normalmente ao sábado ou domingo, iniciando-se de manhã cedo e prolongando-se até a noite, criando condições favoráveis para compradores e vendedores. O preço de cada cavalo em leilão varia normalmente entre $750 e $10.000, dependendo da sua qualidade e valor. Além disso, também serão treinados por agricultores para pastorear o gado. Os cavalos são considerados totalmente maduros quando atingem os 5 anos de idade. Alguns dos cavalos da fazenda serão vendidos para processadores de carne de cavalo. No entanto, o abate de cavalos não é comum na América. O processamento da carne de cavalo é um processo complexo e envolve muitas etapas específicas. Todos visam garantir a qualidade e segurança dos alimentos. A primeira etapa do processo é limpar o cavalo. Os trabalhadores atuam habilmente para garantir que os cavalos desmaiem de forma rápida e eficaz. O próximo passo é descascar a pele e retirar partes como ossos e órgãos internos. Isso garante que a carne de cavalo de qualidade seja repartida de acordo com as necessidades do consumidor. Centenas de milhares de toneladas de carne de cavalo são consumidas anualmente em países ao redor do mundo. Os agricultores ganham bilhões de dólares com a indústria equestre que contribui para a economia. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, a produção mundial total de carne de cavalo é de cerca de 150 mil toneladas por ano. Destes, a Argentina é o maior produtor, respondendo por cerca de 70% da produção mundial de carne de cavalo. O consumo de carne de cavalo também varia entre os países. Em alguns países, como os Estados Unidos e o Canadá, a carne de cavalo não é popular. Mas é um prato popular em países como Argentina, França e Itália. A alma do agricultor está ligada ao pasto e aos cavalos. A sua paixão e dedicação são demonstradas não só através do cuidado diário dos seus cavalos, mas também através da produção de carne de cavalo de alta qualidade que satisfaz a procura do mercado. Aí vem a história da magia da pradaria americana e do amor ilimitado do fazendeiro pelos cavalos. Nos vemos novamente nos próximos vídeos.